Fala pessoal, bom dia, Bruno Albeçu aqui, revirando o jogo. Bom, a gente teve o clássico ontem, Taubaté e São José, e deu Taubaté. Taubaté 1, São José dos Campos 0, vamos revirar esse jogo. Mas antes de tudo, eu preciso falar. Tava há pouco conversando com meu amigo Guilherme Belisque, que também participou de uma transmissão pela Burro TV. Ótima transmissão, meu amigo, parabéns pelo trabalho, você é fenomenal, ótimo comentarista. E eu sei que assim o trabalho é muito bem feito e realizado por você. A gente estava conversando no WhatsApp e tem uma coisa, existe a história de 1979. Nós que somos da nova geração, a gente não viu, mas a gente viu 2025. Bora revirar o jogo? Então, pessoal, vamos lá. Taubaté 1, São José dos Campos 0. Clássico do Vale do Paraíba. Burrão da Central levou essa. Tô até com a voz um pouco rouca, porque ontem eu vesti meu traje de torcedor taubatiano, de burro da Central. E a gente tá aqui agora, profissionalmente, para falar desse jogo, revirar esse jogo com os detalhes dessa partida. Bom, jogo a gente já esperava que seria... Já era esperado que seria um jogo muito movimentado, muito brigado, e foi isso que a gente viu. Vou colocar já logo de cara um destaque. O jogador número 8, que foi contratado nessa janela, nessa transição de fase de classificação para a fase final, o 8, Marinho. O que esse cara joga de bola não é brincadeira. Não sei da onde que a diretoria taubatiana achou ele. Mas olha, contratação muito acertada, ele dominou o meio de campo na primeira partida e nessa segunda partida. Ele teve uma falha que quase custou um gol pro São José no segundo tempo. Porém, deu tudo certo e isso daí não tira o brilhantismo que ele teve. Ele foi muito bem no campo, cabeludinho, tal. Cara, que jogador, viu? Que jogador, marca, onipresente no campo, defende muito bem, ataca muito bem. Então o Taubaté está muito bem servido na volância com esse jogador. Ainda temos ali naquela região o Peloja, entre outros, que dão o suporte necessário. O outro Peloja não jogou, mas o Marinho estava mesmo incendiado lá. E também um jogador que foi contratado, que não estava naquela primeira partida, lá da fase de grupos do Paulistão A2, que era o Gutierrez. Gutierrez, esse que eu entrevistei, ele e o Lucas Venuto, na quarta-feira passada, eu fiz a entrevista dos dois lá no Joaquim de Moraes Filho, no Joaquinzão. E o Gutierrez falou que teria, como fala, que conseguiria. O São José tava o time do São José estava muito por cima, se achando muito e tal. E também falou da possibilidade que ele gostaria que o resultado ideal fosse 3, 4-0. Não foi, mas foi 1-0 e 1-0 é goleada. Em cima do São José, numa fase final do campeonato, nunca tinha acontecido isso. E aconteceu. Então, assim, foi fora do comum. Quem estava no estádio sentiu aquela emoção. E agora vamos começar a falar dos detalhes desse jogo, principalmente do primeiro tempo, que ali foi aonde o bicho pegou mesmo. Primeiro tempo começou, até fiz algumas anotações. Logo de cara, a primeira chegada, o time de São José chegou ali, porém uma travada de bola do jogador de Taubaté, então amenizou. Maravilha. Mas assim, o Taubaté começou muito com um ritmo muito forte. Olha, o Claudinho, numa segunda jogada ali, que é importante a gente citar, o 10, né, Claudinho, bate pro gol, porém a bola foi parar lá na linha do trem. Então quem acompanhou sabe do que eu tô falando. Depois teve uma terceira jogada, aí já começou a dar indícios que o goleiro do São José dos Campos, o Ariel, que é um bom goleiro, porém estava nervoso, sentiu o peso do jogo. E o peso do jogo, de um clássico, é duro pro jogador. Nessa terceira jogada, um cruzamento do lateral Ailton, muito bom lateral também, cruzou na área e a bola queimou ali na mão dele. Quase que ele entrega o ouro já nessa primeira. Na jogada seguinte, que é o gol, que foi aos 7 minutos e 20 segundos. Eu vou dar detalhe porque, assim, olha,
é um jogo que merece os detalhes, né? 7 minutos e 20 segundos foi o gol do Gutierrez. A jogada pelo lado esquerdo, Lucas Venuto, um jogador muito agudo do time do Taubaté. Ontem ele estava com a 7, no primeiro jogo ele estava com a 10. Então ele é um jogador criativo, que parte para cima e tal. Venuto pela esquerda, viu a passagem de novo do lateral Ailton, que estava fazendo essas jogadas constantemente na partida. Ailton passou pela esquerda, ele cruzou, o goleirão Ariel foi na bola, mãozinha de alface, aquela mãozinha de dinossauro, né, como a gente diz, mãozinha curta, queimou a bola na mão dele e aí sobrou no pé de quem? Do Gutierrez. Merecia fazer esse gol e fez. Ele fez o gol, esse 1-0 pro Taubaté, e assim, foi importantíssimo. Foi importantíssimo. Claro, em qualquer minuto, a qualquer ponto do jogo, seria importantíssimo o gol. Mas ali deu moral pro time. O time levantou, a torcida daí inflamou. E 1-0 Taubaté aos 7 minutos e 20. E aí depois, o jogo desenrolando, aí é claro, o Taubaté teve aquela famosa história, né? Começou a recuar. E aí começou a dar oportunidade para o São José. Deu oportunidade para o São José. Um jogador muito agudo, interessante do time do São José, que é o atacante, o Vinícius Tanque. Um cara parrudo, grande mesmo. Ele pegou, começou a trombar, teve oportunidades, chegou ali, começou a dar trabalho para a zaga taubatiana, né, para o Frazan e para o Marcão, e criando algumas oportunidades mesmo. Depois, a gente teve aqui uma outra chance do Gutierrez. Gutierrez recebe uma bola lançada, né? Uma bola enfiada ali pelo 11, o Gleicinho, que ele dominou no peito e assim, ficou cara a cara com o goleiro Ariel. Porém, ele pegou muito mal, acabou isolando a bola. Mas ali era a oportunidade para ele fazer o segundo gol e daí, assim, realmente, daí ia meio que 2-0 não é fechar o placar, mas ia realmente dar uma tranquilidade pro time do Taubaté jogar o resto da partida. Mas não foi assim. Nós taubatianos temos que sofrer. E é desse jeito mesmo, faz parte. E aí, o outro lance que daí é capital, que eu vejo assim, foi o pênalti marcado pro São José numa jogada ali do Thiago Rubinho, número 9 do São José, pela esquerda. Vamos falar desse lance, vamos esmiuçar esse lance? Primeira coisa que eu enxerguei em campo, no campo, eu assistindo o jogo ali, a minha clareza, né, o que eu acho, não foi pênalti. Vamos esquecer o lado de clubista, tá? Esquece que a gente é taubatiano. Não foi pênalti, gente. Não foi pênalti. Foi aquela jogada. Ele deu o toque primeiro na bola e buscou o contato com o goleiro ali. E relou na perna do goleiro e o goleiro daí acabou se jogando. Ele ludibriou o árbitro marcou. Marcação em campo é difícil demais o VAR intervir, entendeu? Então o VAR não interveio e deixou a marcação do árbitro, porém erroneamente. Foi errado aquilo dali. E vamos falar a verdade, e se o jogador, o Thiago Rubinho, na batida faz o gol? Como que ia ficar a situação pro Taubaté? Como que ia ser assim, todo isso daí, essa dificuldade, essa situação complicada pro time taubatiano, sofrer uma marcação de pênalti errada e ser ainda assim, totalmente prejudicado. Então assim, a gente viu um primeiro jogo que o Taubaté assim, teve muita marcação de cartão amarelo, tá? Inclusive os dois árbitros do jogo foram dois carecas, né? 2 Van Diesel. E os dois complicaram pro Taubaté. A sorte é que o Baldini foi muito bem na cobrança de pênalti e o Rubinho foi muito mal. Se a gente tem um lado que é positivo do goleiro, mas o Thiago Rubinho bateu pessimamente, graças a Deus. E bateu ali no canto direito do Baldini, né, lado esquerdo do Rubinho, bateu assim, fraco, a meia altura, aquela cobrança que é para consagrar o goleiro, e o goleiro foi muito bem, pegou, não tem problema nenhum. Esse pênalti foi marcado aos 24 minutos, tá? E assim, uma observação que eu faço, na hora da marcação, depois, é claro, agora assistindo, né, os lances, para poder fazer esse revirando o jogo,
também para ter mais clareza. Primeiro, eu estava acompanhando pela Ulisses TV, que foi a detentora dos direitos de transmissão da partida, o Edu Dracena, que era o comentarista. Primeiro, ele falou que não foi pênalti, certo? Um cara que foi jogador profissional. O Ulisses também, que estava narrando o jogo, também achou que na hora, assim, ó, duvidoso, vai ter o VAR. É claro, ele não vai puxar a sardinha para um e nem para o outro, porque ele não pode fazer isso, né? Na parte jornalística não pode ter isso. Porém, assim, já deu a entender o quê? Que foi duvidoso. O Edu Dracena, como comentarista, pode falar. Não, na opinião dele, não foi pênalti. E assim, na minha opinião, lá não foi pênalti. E agora, depois assistindo também, a gente vê que não foi pênalti. E o VAR não interveio, nada. Graças a Deus, Baldini pegou. Mas assim, uma coisa que chamou muito a atenção também, na hora da marcação do pênalti, eu tava acompanhando a jogada ali, né, vendo. Se você pegar o replay da jogada, os jogadores de São José não reclamam. E aí? Porque assim, quando é uma coisa muito escandalosa, muito na cara, é assim, o time inteiro vai em cima do árbitro. E pelo contrário, o time do Taubaté foi em cima do árbitro porque sabe que não foi pênalti. E não foi. Porém, marcado o pênalti, Thiago Rubim sofreu ali o pênalti. Batida do mesmo Thiago Rubim, defesa do Baldini, que olha, se não fosse ele ontem também, olha, ontem o menino, ele é o goleiro reserva, porque o principal é o Samuel. O goleiro reserva, Baldini, pegou muito. O Taubaté tá muito bem servido de goleiros. Nós temos o Samuel, temos o Baldini. O Samuel tá afastado porque tá machucado. Temos o Baldini, que fez o que fez ontem. Temos o Mazotti, que ele jogou um jogo só, mas pegou muito nesse jogo que ele fez. Então assim, o Taubaté tá muito bem servido de goleiros. Então, Baldini pegou e durante a partida toda, nas vezes que ele foi acionado, ou ele pegou ou ele teve uma questão, a sorte. A sorte estava do lado nosso. Era para ser da gente, era para ser do Taubaté. Bola na trave, teve 2 bolas na trave no segundo tempo. Bom, vamos continuar então a dar sequência desse jogo. E aí o restante do primeiro tempo foi aquilo, meio protocolar. Taubaté tentando segurar, teve ali uma briga entre o Gandula ali, né? Eu tava do lado da onde o Gandula foi expulso e tal. Jogador do São José pilhadaço. É claro, dá pra entender, é clássico. Então não tem como não estar pilhado. Tem que estar pilhado mesmo. Mas acabou tendo um entreveiro ali entre eles. E expulsão do Gandula. Beleza. E o primeiro tempo acaba o Taubaté tomando um certo sufoco, né? Tomando um certo sufoco, porque resolveu recuar. O que a gente imagina? Segundo tempo, o Taubaté vai tentar finalizar e matar o jogo. Que nada, gente. Taubaté quer fazer o torcedor sofrer, né? Acabou segurando demais. É claro, defensivamente o Taubaté é muito bom. Já em vários jogos a gente vê que o Taubaté é muito forte defensivamente, né? Então, assim, conseguiu segurar o ímpeto do time do São José, porém, é claro, teve as oportunidades. São José, que nem eu falei, teve cabeçada que foi na trave do lado esquerdo, teve bola que foi na trave do lado direito. Então, assim, a sorte estava do lado do Taubaté. O decorrer do segundo tempo foi uma pressão escancarada do São José e o Taubaté tentando fazer as jogadas no contra-ataque. Tentando fazer essas jogadas do contra-ataque, roubando bola, colocando na frente. Teve umas 2, 3 oportunidades ali, mas que os jogadores não tomaram a decisão correta. Tá? O número 14 do Taubaté, depois eu pego o nome, ele entrou no segundo tempo e ele teve uma oportunidade clara, cortou, bateu e foi para fora. Então assim, estava um pouco afobado o time naqueles momentos, poderia ter segurado mais, porém o jogo no segundo tempo foi esse, pressão do São José, o Taubaté se segurando e tentando armar o contra-ataque. Não conseguiu armar o contra-ataque, mas o São José também não conseguiu fazer o gol. Então, resultado final da partida, 1-0, a torcida taubatiana tá de parabéns. Nossa, foi um espetáculo ontem no Joaquinzão. Foi um espetáculo, torcida presente, muita família, filhos. Eu levei o meu filho, que nem eu disse aqui no vídeo. A gente curtiu muito. Um clima muito assim de paz, né, dentro do estádio, bonito. Desculpa.
muita família, como eu disse, e a torcida do São José também fez a parte deles, veio os 1000 torcedores do São José, torceram, fizeram a parte deles, não saíram com a vitória, maravilha, isso é ótimo, mas não teve briga, até onde eu apurei, não teve nenhum contratempo ali para a Polícia Militar, ótimo trabalho da Polícia Militar, da Prefeitura Municipal de Taubaté, foram muito bens. Eles fizeram a organização do jeito correto, as questões dos ingressos, tudo, pelo menos correu tudo certo. Bom, Revirando o Jogo é isso. Eu vou pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar, tá? Vou colocar aqui abaixo as nossas redes sociais, Instagram, TikTok, enfim. Siga a gente, tá joia? Um obrigado, uma boa quinta-feira e vai Burrão!